Começou. Começou. Você viu o comando? Quando você estiver aparecendo, começou. Começou. E é assim que começa. Estamos aqui no episódio 8 do DNA de Sucesso, seu podcast de empreendedorismo, de business e de formação pessoal e também um espaço para a gente contar boas histórias. E hoje eu tenho a honra de receber aqui duas pessoas muito especiais, tem uma história bonita para contar. Eu sei que tem coisas que eu nem sei da história que eu vou saber hoje, mas vai ser legal. Eu estou recebendo aqui Gustavo e Adriana Vilar. Eu nem gosto de falar assim, Gustavo e Adriana da... Porque eu não consigo separar assim. É Gustavo e Adriana da Doce Vanilla. É meio o sobrenome de vocês, né? Bem-vindos. Bom ter vocês aqui. Boa noite. É bom estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu acho que o projeto é sensacional. A gente acompanhou desde o convite, quando você fez, a gente acompanhou e a gente está muito honrado de estar aqui. Essa é a verdade. Eu também, todo mundo aqui. Depois, já que você assistiu, vocês assistiram o episódio de Ritinha, não foi? Foi. O episódio de Ritinha eu recomendo para todo mundo. Todo mundo tem que ver. Tem que assistir, tem que começar. E tem que conhecer a história dela. E tem que conhecer. Tem que ir lá conhecer. Ela me desarmou quando eu fui conversar com ela, mas eu quero que todo mundo seja desarmado também quando vai assistir. E aí a gente começa por onde? A gente começa de... porque assim, quando eu fui na rede social de vocês, teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi uma tal de confeitaria afetiva. E eu fiquei olhando, e eu fiquei tentando imaginar, e a minha cabeça imaginou algumas coisas do que poderia ser, mas eu quero ouvir vocês. Como é que começou isso? Então, a minha história com a confeitaria é uma história que começa desde que eu nasci. Porque a minha avó e a minha bisavó eram confeiteiras profissionais. E da época que se fazia doce em casa, e a cliente ia na casa da confeiteira pegar os doces. E que fazia aqueles bolos enormes. Enormes. Hoje tem aqueles bolos redondos, mas que tinha aqueles bolos enormes. Minha avó fazia bolo recortado e ela fazia ampliação, por exemplo. Ela pegava um desenho e fazia ampliação, fazendo aqueles quadradinhos no desenho, e ampliava o desenho e cortava no bolo. E Me depois trouxe uma memória agora, viu? E aí ela fazia de pitanga. Eu me lembro de um bolo que eu tive de urso das Olimpíadas. E o bolo era todo feito, ele devia ter o quê? Uns 60 centímetros. E todo na pitanga, uma pitanguinha pequenininha, marrom. Então parecia realmente o pelo do ursinho. A pitanga que você fala é aquele jeitinho de confeitar que... Quando você falou, eu pensei na fruta. Mas assim, é aquela pitanguinha, aquele jeito de confeitar que parece que chama bico pitanga. Que tem o mesmo formato da pitanga. Entendi. E aí tinha os anéis olímpicos no cinto do ursinho. E assim, eu tive bolos maravilhosos. Mas esse eu já vi que ele marcou. Eu tive bolos maravilhosos. Minha avó fazia realmente coisas lindas. E minha avó nunca quis abrir um negócio. E quando eu era adolescente, eu falava para ela assim, minha avó, vamos abrir um negócio. Você fica na parte de produção e eu fico na parte administrativa. Né? Então, eu com 15 anos queria administrar o negócio de minha avó. Eu tô imaginando você com 15 anos fazendo essa proposta para ela. Eu fico na parte administrativa. Com 15 anos. E ela confiando, né? Eu fico imaginando ela confiando também, né? E ela dizia assim, não, minha filha, eu já tô na época de parar e não quero isso não. Mas nunca parou. Minha avó continuou confeitando e fazendo bolo de São João. Então, ela fazia aqueles bolos de aipim, bolos juninos. Ela fazia... Todo ano tinha sempre alguém querendo comprar os bolos dela. E eu ajudava ela, porque eu estudava muito perto da casa dela. Então, na hora do recreio, muitas vezes eu deixei de lanchar, de ficar com meus colegas, e ia para casa da minha avó ajudá-la nas encomendas, né? E ali foi uma coisa assim, eu já fazia em minha casa, eu tenho 2 irmãs, na minha casa eu era que fazia as sobremesas. Minha irmã... Andréa, ela fazia a parte salgada, sempre gostou de fazer a parte salgada, e eu sempre gostei de fazer as sobremesas. Que bom fazer parte dessa família. Final de semana devia ser muito intenso. Até hoje na casa... Quando eu casei... Não, mas você sabe que a pessoa quando casa, quando sai da igreja, ele já sai 400 gramas mais gordo quando ele diz sim. Diz sim, Não sei se o casamento tem esse efeito. E minha mãe cozinha muito bem, né? Minha mãe teve restaurante, cozinha muito bem. Então, essa parte de empreendedorismo aí vem dessa parte da família. Minha avó era empresária, numa época que uma mulher empresária era uma coisa
A outra avó. A minha outra avó. Uma Você era vê que tem um confeiteira e DNA a de outra sucesso. era... Se elas fossem sócias, Pois é. Né? seria um... Pois é. E aí, minha avó fazia cozinha industrial. Ela tinha realmente uma empresa que fazia cozinha industrial. Então, ela fazia cozinha industrial de hotéis, de grandes restaurantes, de hospitais. E esse era o negócio dela, junto com meu avô. E então, assim, eu cresci nesse meio aí, mas fui fazer arquitetura. Né? Fui estudar arquitetura, que minha avó não topou ser minha sócia, eu fui estudar arquitetura. E aí fiquei na faculdade de arquitetura, terminei a faculdade, fiz em 5 anos, e aí fui trabalhar na construção civil mesmo, fui para dentro da obra, de obra pesada, e... Que não tinha nada a ver com... Nada a ver, nada a ver, mas tem tudo a ver. A arquitetura depois, lá na frente, se conectou, né? Mas... Tudo, no final das contas, você vê que tudo tem uma... É um fio condutor, você vê que tudo tem um link. E fui para dentro da construção civil e me especializei em acompanhamento de custos e orçamento. Então, assim, nada a ver mesmo. Eu fui para vários lugares, vamos dizer assim, para poder chegar e colocar em prática essa paixão. Aí, num determinado momento, eu falei para ele assim, vou alugar uma casa pra gente fazer uma confeitaria. Ele falou, você tá louca? No auge da parada da arquitetura. Não, calma aí. Ela chegou para mim e disse, olha, tem uma casa ali na Pituba, maravilhosa pra gente fazer uma doceria. Eu disse, Adriana, você tá pensando em quê? Pelo amor, eu sou engenheiro. Você é engenheiro e ela trabalhando na área de arquitetura no auge do negócio. Isso. A gente trabalhava... Aí você pensou assim, quando ela falou, tem uma casa, aí você pensou assim, pra gente montar um escritório de engenharia. Não, era... Aí eu falei, peraí, eu sou engenheiro, você é arquiteto, você trabalha com custo, eu tenho experiência de obra, etc. Aí eu disse, não, tem que ser, é pra alguma coisa. Não, é pra confeitaria. Adriana, você tá maluca? Adriana, não, velho. E foi o quê? Isso foi uma noite que você... Não, foi... sonhou? Aí eu consegui tirar da cabeça. Ele achou que tinha tirado da minha cabeça, né? Eu disse, não, acaba com a história. Temporariamente ele tirou da cabeça. Porque eu não ia conseguir fazer sozinha, né? Uhum. E aí depois, uns 2 anos depois, quando a gente veio morar aqui em Lauro de Freitas, eu falei pra ele assim, olha, a confeitaria, eu já aluguei o lugar. Você nem falou pra ele que tinha uma casa. Esse negócio de avisar que tinha uma casa não tinha funcionado, né? Não tinha funcionado. Só que aí eu fiquei... Nós estamos falando de que ano aí? Aí é... 2006. 2006, certo. 2006. Aí eu disse pra ele, agora eu preciso que você faça a obra pra mim. Aí ele foi, eu fiz o projeto, ele fez a obra, mas a loja era bem pequenininha. Muito pequena. Não é onde é hoje. Não, era bem pequenininha, com uma cozinha. A cozinha era no fundo da loja. Muito pequena. Era onde? Era na Luiz Tarquínio. Na Luiz Tarquínio. Quem mora na cidade tá era se na Luiz identificando. Tarquínio, perto da esquina Carioca. Perto da Priscila Dutra. Da Priscila Dutra, isso aí. Quase esquina. Mas era bem pequenininha a loja. E ali a gente começou, não tinha estacionamento, e ali a gente começou a fidelizar clientes, as pessoas começaram a ir lá e gostar do nosso produto. E a gente produzia no fundo da loja. A gente abriu a loja em janeiro de 2007. E aí a gente ficou nessa da loja, quando chegou perto do Natal de 2007. Eu olhei para Gustavo e falei assim, eu tô com um problema. Ele disse assim, qual é o problema? Eu falei, a gente não vai dar conta de produzir na cozinha do fundo da loja. A gente precisa arranjar uma outra forma de produzir. Aí ele disse assim, mas Adriana, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, a gente tem que se mudar da casa que a gente mora, alugar uma casa que tenha 2 cozinhas. Aí ele falou, Adriana, onde você já viu uma casa com 2 cozinhas? Eu falei, não sei, mas a gente precisa de 2 cozinhas. A cozinha da nossa casa... Ou tem que ter um quarto perto que a gente transforma em cozinha, alguma coisa. Calma. Alguma coisa. Calma que Deus está no controle. Calma. E ele falava assim, não, é impossível. Aí, umas 10 casas depois da nossa, tinha uma casa alugando. Eu disse, vai lá ver a casa. Não da loja, de onde vocês moravam. Onde a gente morava. Aí ele foi lá ver a casa, quando ele chegou lá, ele me ligou e falou, Adriana, deixa eu te dizer uma coisa, a casa tem 2 cozinhas. Eu falei, como 2 cozinhas? Eu fiquei surpreso agora. Uma cozinha dentro da casa e uma cozinha fora da casa. Eu falei, e dá pra fazer as coisas... O terreno era gigante. E dá pra fazer a cozinha nesse espaço aí? Ele falou, dá. Aí eu fui ver a casa... Rapidamente a gente fez uma adaptação e o primeiro Natal da gente, em 2007 ainda, já não foi
produzindo no fundo da loja, já foi produzindo nessa cozinha que ficava dentro da nossa casa. Foi uma decisão para ser rápida, a gente precisava pensar rápido, precisava mudar rápido. E assim, eu não sei como as coisas se encaixaram tão fáceis e tão rápido, sabe? Então, às vezes a gente tem algum sonho e a gente não bota as cartas na mesa assim para dizer assim, o que é que eu vou pegar aqui desse meio, né? O que é que eu vou? E a gente deu essa oportunidade de ir lá procurar uma casa que tivesse alguma coisa específica. E aí vocês estavam produzindo o que na época? Porque hoje tem uma variedade grande, mas na época o que era o... Basicamente tortas. Me tira uma dúvida, eu vou perguntar pra você agora que só tem a gente aqui. Qual a diferença de torta pra bolo? Não, o que baiano, vamos definir. Tem isso também? Baiano, tem por região? Tem pra baiano. Porque você sabe como é que minha cabeça funciona? Bolo é aquele, tipo, bolo de milho, o bolo de um sabor só, de uma... E tá torta certinho. É quando tem dá uma confeitada e tal, é isso? Exatamente. Pro baiano é isso, pra gente é isso. Então, a torta, ela é quando você tem o bolo, o recheio e a cobertura. Para nós, aí é torta. isso é torta. Pronto, eu concordo. Para mim é isso aí. E bolo, pra gente, pode até ter uma cobertura, mas é assim, um formigueiro, um bolinho de café, um bolo de laranja. Sim, isso é bolo pra gente. Pronto, então eu tô alinhado aí com a maioria das pessoas. Com os baianos. Porque se você for pro sudeste e pro sul, tudo é bolo. A torta que a gente chama de torta é bolo. E torta para eles são as tortas geladas. Então, quando você tem cheesecake é torta. Eu prefiro o nosso. Eu também. Eu prefiro a nossa leitura do negócio. Com todo respeito aos amigos sulistas, mas eu acho que é melhor separar bolo e torta assim. Mas aí nessa época era só torta. Não, a gente fazia doce também, alguma coisa de salgado. A gente já começou com tortas doces e salgados. E com café, porque como a gente gosta muito de café, então a gente sempre teve um café bom, um café de qualidade, né? Um grão de qualidade, uma máquina de qualidade, que isso faz muita diferença na extração do café. E então a gente já começou assim. Claro que com uma quantidade muito menor do que o que a gente tem hoje, talvez a gente tivesse na época uns 6 tipos de salgado e uns 10 sabores de tortas. Hoje a gente tem mais de 50 sabores. Entre as que estão no cardápio, as que já saíram do cardápio, as que entram no cardápio quando é um período específico. Então deve ter uns 50 sabores. Mas, assim, o mais interessante é o seguinte. As tortas que a gente começou, elas continuam no cardápio. Tem essa torta que é, assim, a primeira, que é aquela torta de, sei lá, de estimação, que acaba agregando um valor para vocês emocional até mais do que do negócio? Tem essa tortinha? Porque assim, por exemplo, quando vocês têm uma torta de banana lá, um negócio de banana que é um negócio espetacular. É o bolo de banana. Aquilo é um bolo ou é uma torta? É um bolo. É um bolo. Que é um bolo que negócio com incrível um recheio aquilo. interno de banana. Não é só isso, não. É mais, um né? negócio Não é só incrível. isso, Aquele negócio é um negócio incrível. Eu vou marcar com o Júnior. Você viu que ele é fã, né? Pra gente. Mas assim, tem alguma coisa que... Tem esse bolo que vocês não tiram de jeito nenhum. E pode inventar 1000 sabores, mas esse não sai de jeito nenhum. Ou porque tem um valor emocional pra vocês, ou porque os clientes não deixam tirar. Tem. O nosso bolo de nozes é um bolo muito gostoso. O bolo que vai dentro da torta. Então, Um bolo que vai dentro da torta. O bolo de nozes da gente, ele é muito gostoso. E a nozes com baba de moça, por exemplo, é uma torta campeã de vendas. O ano todo ela vende bem, mas no Natal é tipo assim, é fora da curva a quantidade de torta de nozes com baba de moça que a gente faz. E a morango com chocolate, que é uma torta que também não pode sair do cardápio de jeito, não pode faltar. Apesar de que tem outras tortas também que o pessoal não deixa que a gente tire. Tem a suprema de morango, tem muitas tortas que a gente não pode tirar, mesmo que a gente não goste. Vai lá no arroba Doce Vanilla e vê lá que tem tudo lá. E quando é que virou essa chave? Vocês estavam lá nesse processo de... Já tinha a casa de 2 cozinhas, né? Pra gente... Não, mas essa casa de 2 cozinhas foi um momento apenas. Não foi muito tempo. Não foi uma coisa que a gente... Porque não dá para administrar essa coisa de... Assim, não foi uma experiência muito boa pra gente ficar a empresa junto com a casa. É uma coisa que você tem que passar por aquele momento, porque você tem mais supervisão de início de negócio. Explica isso aí para quem tá em casa entender. O que é que... Quando você fala assim, a casa ficar junto da... o que é que você acha que não dá certo?
É você morar perto da empresa? Não, morar perto da empresa funciona. Eu acho que é como funciona. E foi por isso que... E o que é que não funcionou na casa de 2 cozinhas? Porque a casa era de 2 cozinhas. Os funcionários entravam por uma porta que a gente entrava também. Ficava tudo misturado, tudo meio misturado. Então, por exemplo, a gente não tinha hora. Qualquer hora era hora de trabalhar. Né? Então, aquele dia que você tira para descansar, o pessoal tá lá trabalhando. Então, você não tem muita privacidade. Mas assim, teve a sua importância, aquela passagem por aquela casa ali, teve a Porque sua importância. essa casa de 2 cozinhas, vocês foram morar nela, foi? Fomos morar nela. Ah, quando vocês descobriram essa casa, vocês saíram de onde vocês estavam morando Isso. e foram morar nessa casa que também virou o local de produção. Porque Isso. quando você Agora eu entendi. Quando você inicia, você tem que juntar tudo para você poder fechar todas as arestas, para depois você setorizar. Entendeu? Então, essa casa foi importante num momento que você juntou tudo e a gente deu total atenção para o negócio para passar aquele primeiro Natal. Aquele Natal foi o grande desafio. Mas vocês estavam aí nessa fase tocando a Vanilla e tocando o trabalho de engenheiro e de... Isso. Paralelo ainda. Paralelo Sim. ainda. Até hoje não? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem E épocas sempre que tem. sim, tem épocas que não. Sim. E a gente ficou nessa casa, aí ficamos morando nessa casa, mas no outro Natal de 2008, a gente decidiu transformar o negócio num negócio profissional mesmo. E aí a gente montou uma cozinha industrial. Nessa casa? Não. Já não... Já em um outro lugar. Que a gente comprou um prédio, Um imóvel, fez uma cozinha industrial decente, porque também tem outra coisa. Nesse meio termo aí, eu sou engenheiro, então eu fazia obra. E o destino nos levou a gente também ter um outro negócio em Salvador, que era um café na rodoviária. Né? Então, nesse momento que a gente foi para a rodoviária, a gente tinha que produzir para 2 lugares. Aquela cozinhazinha já não atendia mais. Mas mais. o mesmo negócio, de tortas e doces. Não tem tortas, era só salgados e bebidas. E bebidas, tipo água. Aquele café rápido no estilo palheta lá do... Isso. Só que a rotatividade de lá era gigante. Quando a gente começou, assim, era gigantesca, né? Então, a gente teve que passar e adequar a nossa cozinha e adequar a nossa empresa para abastecer também esse lugar. Vocês tinham dificuldade, que todo empreendedor tem, então eu tenho que perguntar, que é aquele negócio de não saber precificar o seu valor no negócio? Que é aquela Sim. coisa assim, eu não consigo... muita gente que eu converso e que passou por aqui tem essa coisa de dizer assim, eu não sei qual era meu preço no negócio. Eu trabalhava horas e assim, não tinha negócio de férias, não tinha negócio de descansar e eu até se sentia um pouco culpado quando tirava algum recurso para um lazer, para alguma coisa assim, o tal do desconectar do trabalho em algum momento. Vocês também enfrentaram isso? Vocês foram trocando pneu com o carro andando ou vocês tiveram ou teve alguém assessorando e dizendo assim, não, isso aqui é isso, ou vocês foram fazendo e acertando e errando? Eu fiz especialização em custo, né? Então, só que era custo de Já construção ajudou civil, bastante, né? Só que assim, fazer uma parede, fazer uma torta é a mesma coisa. Né? Você troca argamassa por recheio, você troca só troca a matéria-prima, né? Só muda a matéria-prima. Então, a gente tinha esse entendimento aí prévio. Mas, ainda assim, você tem aquela situação do seguinte, será que as pessoas vão pagar por esse... E aí você vai para aquele erro que todo mundo comete. Você vai olhar o que a concorrência está fazendo e tentar colocar seu preço abaixo da concorrência. Vai brigar por preço e esquece o valor, né? Exatamente. E aí, por exemplo, vamos voltar aqui para a torta de nozes que a gente está falando. Você pega uma torta de nozes da gente, que a gente usa nozes de verdade, a gente não usa essência em nada que a gente faz. Até hoje a gente não usa. Uma torta dessa não pode custar a mesma coisa de um bolo que usa essência. Sem dúvida. Né? Então, falei nozes porque a gente estava falando da torta de nozes. Mas, assim, todos os nossos bolos, eles são os que levam leite de coco, eles são batidos com coco natural. A gente faz o nosso leite de coco. A gente não usa leite de coco industrializado. A gente não usa coco industrializado. A gente não compra coco no mercado. Então, se você chegar lá para comer uma torta, você vai comer um coco natural.
O brigadeiro que a gente faz com coco, vai com coco natural. E isso é um princípio. Não é só comer, é uma experiência, É uma né? experiência, exatamente. Exatamente. Então, e aí vem a história do afetiva, de onde vem isso, né? Antigamente, quando você comia... eu chegava na casa de minha avó, acho que a casa de minha avó tinha um cheiro específico. E muitas vezes eu entro na minha confeitaria hoje e sinto o cheiro da casa de minha avó. Né? Aquele cheiro do bolo assando. O pessoal fala, o povo diz, né? Eu não sei cozinhar. Eu fervo água como ninguém. Mas eu não sei cozinhar. Mas o povo diz que quando a pessoa tem essa coisa do amor no ato de cozinhar, isso influencia na comida. Eu não sei se tem estudos que provem isso cientificamente. Mas eu consigo perceber que quando a pessoa é muito afim de fazer aquilo, ela acorda querendo fazer aquilo. Você falou, você sente o cheiro da casa de sua avó. Então eu imagino que quando você consegue transferir isso para o produto de um jeito que o cliente consegue perceber. Eu não sei se é só uma sensação, mas eu acho que com o lance de comida funciona. Assim, é mais perceptível isso da pessoa ter um pouco do amor que você está sentindo por aquele negócio. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa faz emburrado, isso. também deve bolo sola, deve... Tem isso qualquer mesmo? Coisa que Sola você faça colocando amor, qualquer coisa, né? Você vai ferver água, né? Aquela coisa do ferver água. Eu sou especialista em ferver água. Pronto, se você fizer aquilo ali, alguma coisa vai dar errado. Quando você vai com toda a disposição para poder, vamos dizer assim, uma coisa que é bem emblemática, você vai ferver o leite. Você ferve, você coloca o... Hoje em dia não existe mais isso, né? Ninguém nem sabe como é que ferve leite. Ninguém sabe o que é uma leiteira apitando. Ninguém sabe o que é um leite transbordando e Não sujando sabe, o fogão todo que você acabou de limpar. Mas assim, você vai ferver o leite. Se você tirar o olho do leite ali para fazer outra coisa, o leite vai transbordar. Inclusive, né? Enquanto você está olhando, ele não ferve. ferve, Pode levar 12 horas. É isso Ele aí. não ferve. Mas se você tirar o olho, ele... E isso é uma realidade dentro da cozinha, viu? É você prestar Agora, atenção e a família, de uma forma geral, amigos, como é que foram olhando isso? Porque assim, vocês devem ter o amigo que olhou assim e fez... Ele não, no juízo dele não tá no lugar, não. Ele é engenheiro, ele é arquiteta, então um negócio de doce, não estão batendo bem. Deve ter tido aqueles amigos que disseram, é isso mesmo, você tem que fazer mesmo. Como é que foi os amigos e a família nesse processo aí? Eu tenho uma fala muito interessante de um colega da área de construção civil. Ele virou para mim, quando eu saí, né, da empresa onde eu trabalhava. Que decidiu Eu decidi tornar isso meu negócio principal. E aí você foi comunicar que ia sair do trabalho como eu arquiteta. já tinha saído. Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu queria te dizer uma coisa. Falei, diga. Ele disse, olha, quando você quiser parar de brincar de ser confeiteira, as portas estão abertas para você voltar. Ele achou que estava te incentivando, né? Era tipo assim, ó, se você mudar de ideia, cair na real. É isso aí. Quando você parar de brincar de ser confeiteira, aí você vem que as portas vão estar abertas. E o interessante é que depois de um tempo ele queria ser meu sócio, queria abrir uma filial em São Paulo. Aí, ó. Tá aí eu disse, não, é um filho, eu não posso ficar longe desse meu filho por enquanto não, que ele ainda é pequeno, ele não sobrevive sozinho. Mas essa transição, ela gerou para vocês mais liberdade ou gerou mais dor de cabeça? Porque assim, tem muita gente que está assistindo a gente que está nessa transição do que ela faz para sustentar com o que ela sonha fazer. Tem gente que está nesse meio do caminho aí. Vocês tiveram muita dor, pouca dor? Como foi essa transição? Porque assim, vocês falaram que ainda exercem a atividade de engenharia, mas eu percebo que o lance da confeitaria preenche vocês em mais tempo. Eu estou enganado? Tá certo. Ocupa mais tempo. Ocupa. Essa transição não deve ter sido fácil. Não. Carlinhos, é o seguinte, a questão tudo é planejamento, você tem que planejar. E o máximo que você consegue planejar, você tem que planejar. Porque essas coisas, eu hoje exerço engenharia ainda, mas também a Adriana está só full time Doce Vanilla e eu dou o apoio para ela na Doce Vanilla, participo dentro do negócio. Mas sempre dói, né? Você tá num lugar, mas quando você tem a paixão, o coração, o amor naquele outro lugar, é muito mais fácil você adequar. Agora, tudo tem que ter planejamento. A saída de Adriana da empresa que ela trabalhava
foi planejado. Chegou um dia que ela disse assim, ó, o tamanho que tá agora a Doce Vanilla, a gente já tinha aberto a loja nova, né? Então, a loja nova que já tá com 15 anos. 11 anos. 11 anos, eu falo... A loja nova é onde? É É a da tá. Itapuã, que todo mundo conhece. É, porque essa pra mim é a loja principal. Então, quando chegou aquilo ali que ela disse assim, olha, acabou lá, meu ciclo lá acabou. Teve aquele momento assim, depois a gente para assim e faz, poxa, já tá dando tudo certo, por que a gente realmente não trabalha esse negócio mais afim? Então foi uma cadência. Até o ponto da decisão foi muito trabalho. Hoje deixa de trabalhar? Não deixa de trabalhar, mas as coisas são mais naturais. A gente passou por alguns percalços para chegar até onde a gente chegou aqui. A gente abriu loja Doce Vanilla no shopping, fechamos, né? Então tudo tem a sua história. E que tudo foi experiência, né? Tudo é experiência. Tudo é experiência. Que a loja do shopping, naquele momento lá pode ter parecido assim, tão crescendo. E aí depois você, de repente não deu certo, mas começa a olhar outra forma de crescer. Mas assim, dói, viu? Dói. Imagino. Retroceder dói. Mas assim, o que a gente passou naquela loja, hoje eu tenho várias certezas, assim, que amanhã pode ser que não sejam mais certezas, mas hoje eu tenho várias certezas que o momento que a gente foi lá não era o momento oportuno, não era o momento certo da gente crescer. Se a gente tivesse esperado 1 ano, 2, talvez a gente tivesse... Um resultado diferente. Resultado diferente. Ou seja, daqui a pouco pode ser a hora de ter a loja no shopping de novo. Exatamente. Talvez não seja agora, mas num futuro a gente pensa em crescimento, a gente quer crescer, a gente quer expandir. Ninguém abusa vocês com o negócio de franquia, não? Abusa. a gente já teve com a franquia pronta. Eu fico pensando nisso o tempo inteiro, porque a minha cabeça, eu tenho uma cabeça na minha cabeça como empreendedor, eu sempre busco o jeito de escalar e duplicar. Na minha cabeça tem assim, peraí, como é que eu posso fazer, ainda que eu ganhe 1 centavo, mas eu quero ganhar 1 centavo de 1 milhão de pessoas, como é que eu posso duplicar? E o maior desafio que eu vejo dos empreendedores de lojas físicas estabelecidas como a de vocês, é que a duplicação às vezes não acontece porque eles não fazem a menor ideia de quanto custa a empresa deles, de quanto custa o mercado, eles não fazem a menor ideia de quem são os concorrentes. E é por isso que outro dia eu tava, quando eu converso com Shirley, ela até comentou aqui, ela botou aqui no comentário, ela escreveu aqui, que conversa deliciosa, deu vontade de comer a torta de baba de moça. Shirley é a pessoa responsável pelo Sebrae lá de Freitas. Uhum. Aí o Silvio tá falando aqui, boa noite, estou assistindo aí de Casa Nova, na Bahia interior. Um abraço para você, Silvio, grande amigo também, que estava aqui na Alves, hoje está morando em Casa Nova. Então, eu sempre falo assim, eu acho que dependendo de qualquer coisa, eu vou sempre falar do Sebrae por causa dessa... Porque eu sei que tem muita coisa boa lá aí de graça, eu não me conformo quando eu vejo tantas opções que não são aproveitadas. Isso. Você tinha a formação do lance de curso que deve ter ajudado pra caramba. Essa visão sua de engenheiro também deve ter ajudado pra caramba. Talvez vocês até não cometeram alguma extravagância que quem não tem essa formação cometeria muito mais fácil que vocês. Às vezes atrapalha, viu? Porque nós dois viemos de uma empresa muito grande. Então, o nosso treinamento, vamos dizer assim, ele foi um treinamento onde tinha fartura. E quando a gente veio para a nossa realidade de negócio, nosso negócio era um negócio que estava começando com o nosso dinheiro. Né? A gente não começou a gente não começou pegando dinheiro em banco, a gente não começou com o dinheiro de ninguém, a gente começou com o nosso dinheiro. Então tinha que dar certo, porque aquilo ali era o nosso dinheiro. Não tinha opção de dar errado. Era o nosso dinheiro. Então, só que aí você vem com uma cabeça do seguinte, preciso de um submarino na praia, porque eu vou fazer uma atividade de treinamento, de não sei o que. Não existe isso. Quem sempre deu treinamento sou eu, são as pessoas que eu conheço, é o Sebrae que vai lá e nos ajuda em alguma coisa. A gente já fez algumas ações junto com o Sebrae e assim, a gente vive nessa realidade. Então, você diz assim, ajudou. Claro que ajuda, o conhecimento sempre ajuda, mas você mudar seu mindset, você mudar sua cabeça para que
você entenda que agora você é pequeno, que você não pode contratar qualquer pessoa, porque lá na empresa onde eu trabalhava, eu tinha liberdade para dizer assim, ó, eu preciso dar um treinamento e vou contratar o melhor do Brasil. Ninguém perguntava no primeiro momento quanto ia custar. Ah, vai dar resultado? Vai dar resultado. E a gente contratava. E na realidade, quando você é pequeno, você muda completamente, né? Então essa chave mudou. Eu gosto de dar um exemplo. Eu até falei em um dos programas aqui. Nessa busca de escalar, eu fico sempre buscando boas histórias de gente que tinha tudo para dar errado e o destino... E aí eu conheci uma história de uma pessoa que inclusive é do ramo de confeitaria. Por isso que eu me lembrei agora. Ela fazia tortas, eu acho que ela é de São Paulo. E ela desenvolveu um método de... Como tem a pitanga, ela desenvolveu um método chamado Gotinhas Maravilhosas. É um nome assim, eu não lembro. E ela dava aulas para grupos, assim, 5 pessoas, 6 pessoas, onde fisicamente dava numa sala. E um dia alguém, me parece que era um amigo dela, viu isso e disse, por que a gente não escala isso? Vamos gravar e vamos vender seu curso na internet. E ela disse que nada, isso aí não tem. Então vamos fazer o seguinte, eu gravo, eu cuido de tudo e a gente divide no meio o faturamento. Para ela que dava aula para 5, para 6, para 10 no máximo. E aí ele fez, e no primeiro lançamento que ele fez dela, ele fez 7 dígitos. Faturou mais de 100 mil reais no primeiro lançamento de treinamento dela. Ela enlouqueceu. Ela enlouqueceu. Aí no segundo ela passou de 300 mil reais de faturamento vendendo o curso para ensinar como fazer a tal da gotinha do enfeite do negócio. Era uma realidade completamente diferente. Mas para onde ela conseguia ir, ela não conseguia enxergar. Mas alguém de fora veio, olhou e disse, vamos fazer isso aqui? E ela fez. Então assim, se dependesse de onde ela conseguia enxergar, ela talvez estivesse dando aula para 5 ou 6 pessoas até hoje. E o negócio dela, na cabeça dela, era o mais difícil de escalar. E quando a gente fala de treinamento da internet, a gente está falando de algo que você não consegue pegar, que é um... Então, confeitaria para a pessoa transportar para a internet era algo impensável para ela. E hoje ela eu só vejo ela fazer curso. Eu nem sei se ela tem loja física. Imagino que ela migrou o negócio dela a partir de uma experiência. E eu me lembrei disso, e por que eu trouxe essa história? Porque eu queria que vocês falassem como foi o desafio de vocês, primeiro com pandemia, que eu imagino que tenha sido um desafio brabo, e qual é a leitura de vocês com essa lance da internet. Porque assim, eu quero que você fale da franquia, eu não esqueci não. Mas, assim, eu queria falar de outra coisa também. Pode falar, mas assim, eu queria que vocês falassem do desafio de internet. Mas porque, assim, aí foi essa história daí da pandemia. Porque o produto de vocês, ele é sensorial, né? Como é que vocês olham para a internet hoje? Então, a pandemia, como para a maioria das pessoas, foi uma puxada de tapete pra gente. Foi mesmo. E era um ano que a gente dizia assim, agora esse ano a gente vai crescer. E aí veio a pandemia. E nós decidimos não parar de trabalhar. Só que aí a gente começou a perceber isso aí que você falou. Que nosso negócio era muito sensorial, que a pessoa queria ter a experiência da empresa. E aí quando chegou um Dia das Mães, a gente fechou em março. Então a gente passou março, abril, março meio híbrido, né? Aqueles últimos dias de março. Abril tentando descobrir como é que a gente ia trabalhar. E no Dia das Mães eu disse assim, eu vou fazer o melhor Dia das Mães da gente. E a gente... Aí todo mundo falou assim, como assim o melhor Dia das Mães da gente? Aí falaram, como? A gente não tem como sair, não tem como fazer nada. Eu falei, não, a gente vai fazer sexta do Dia das Mães. Mas a gente vai fazer sexta do Dia das Mães de um jeito diferente. A gente vai colocar os nossos produtos, a gente vai montar essas cestas em presentes, porque o que as pessoas mais querem nesse momento é abraçar umas às outras e elas não podem. Então, vamos fazer cestas do Dia das Mães que sejam abraços. Que as pessoas possam se sentir abraçadas nessas cestas de Dia das Mães. E aí, a gente preparou essas cestas. A gente tem um produto que é o chocolate quente. E aí, eu fui para a cozinha, desenvolvi o chocolate quente que a gente pudesse colocar numa garrafinha
e entregar na casa da pessoa e a pessoa pudesse aquecer esse chocolate quente no micro-ondas e ter o chocolate quente da Doce Vanilla em casa. Como se ela estivesse lá na loja. E foi assim, realmente, o melhor Dia das Mães que a gente já fez, apesar da gente estar no meio daquele caos que foi a pandemia. As pessoas recebiam as cestas de uma forma muito diferente. Era como se elas realmente estivessem sendo abraçadas. E as entregas foram feitas por Gustavo, por nossa filha, por minha irmã e meu cunhado. Então, assim... Não, e Má também. E meu pai. Então, assim, a gente se dividiu na cidade porque a gente tinha entrega até Ondina. Muita entrega. E assim, foi surreal a quantidade de cesta que a gente entregou. E tinha que entregar até 10 horas da manhã, porque era cesta de café da manhã, então tinha que entregar. E a gente não tinha noção nenhuma de como fazer aquela logística, mas a gente meio que se dividiu em áreas. No final deu certo. E deu certo. E o mais legal foi ver o brilho nos olhos das pessoas. Era como se aquilo ali fosse uma gota de esperança, sabe? Que aquilo ia passar e que ia dar certo. Algumas pessoas de fora do país mandaram cartinhas e a gente, ao invés de transcrever a cartinha da pessoa, a gente imprimiu exatamente o que a pessoa mandou com a caligrafia dela. Com a caligrafia da pessoa e entregou para as mães. E a gente tem, assim, histórias de pessoas que devolvendo pra gente, né? Voltando pra gente aquela ideia que a gente teve como tendo sido, assim, um refrigério, realmente. E ali a gente se sentiu mais forte, que a gente podia fazer algumas coisas. Não vou dizer de jeito nenhum que foi fácil, foi muito difícil. Foi muito difícil porque não é só produto, né? A gente tinha pessoas envolvidas, a gente tinha os e a gente teve naquela época até restrição de matéria-prima, né? Exatamente. Exatamente. A gente tinha funcionários que ficaram em casa, que a gente não podia trazer para o trabalho. A gente tinha medo até de trazer essas pessoas, porque a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ninguém sabia muito como lidar, né? Não. E, então, o trabalho foi feito por pouquíssimas pessoas. Eram, no máximo, assim, um dia de trabalho tinha 3 pessoas trabalhando, 4 pessoas trabalhando. E a gente trabalhava... Final do dia todo mundo exausto. Todo mundo exausto. Aí a gente resolveu fechar as segundas-feiras, então a gente trabalhava de terça a domingo. Muita coisa eu mesma ia pra cozinha fazer e aí a gente aprendeu que existia rede social para venda, né? Porque eu perguntei do lance da internet porque assim, 2 coisas fazem uma empresa quebrar: ela vender pouco ou ela vender muito. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou pra internet porque eu quero vender um bocado. E aí ela não entende que alguém tem que separar o produto, alguém tem que levar no correio. Isso. Ou na empresa. Às vezes é mais duro do que ter uma loja física. Às vezes é mais duro do que ter uma loja física. Então, no negócio de vocês que tem que são produtos que são perecíveis. Isso. Que você não pode armazenar por um longo tempo. Tem todas as características especiais de vocês. Trabalhar com algo fora da loja deve ter sido um desafio. E teve um outro momento, que foi um momento que a gente abriu e depois a gente fechou. Só que essa segunda vez não teve um aviso prévio, porque da primeira vez meio que teve um aviso prévio. Da segunda vez não teve esse aviso prévio. Estávamos com a vitrine lotada de tortas, que iam todas pro lixo. O que é que a gente vai fazer? A loja fechou, você tá com a vitrine lotada de torta. Faz o quê? Joga no lixo. Aí nós tivemos a ideia de mandar para alguém que estivesse fazendo o atendimento hospitalar, para alguma equipe de hospital. Aí entramos em contato com uma conhecida nossa e ela disse assim, olha, que era gestora de um hospital. Ela falou, qual foi o hospital? É interessante. Não. Diga, rapaz. Se quiser dizer, pode dizer. A gestora do Hospital Aeroporto. E ela disse assim, olha, Adriana, eu não sei se a gente vai poder receber o produto de vocês, mas você vai conversar com a nutricionista. E aí eu conversei com a nutricionista, aí ela disse assim, eu vou liberar para você mandar para cá. Aí, de manhã se fosse eu dizer, eu vou liberar. A de baba de moça, você traz aqui para mim. Traz pra mim. A de banana, você traz aqui para mim também. Aí a gente, de manhã até de tarde, a gente montou um kit
onde tinha uma fatia de torta, um refrigerante, tinha várias coisas que agora eu não vou lembrar de tudo. E a gente montou com a embalagem que a gente tinha também na quantidade. Aí a gente falou pra ela, eu quero todas as pessoas que estiverem trabalhando. Mas são muitas pessoas. Eu falei, não, pode mandar. Você não tem noção do tanto de torta que tem, não. Pode. Então, deu um retorno tão grande. E essas pessoas receberam de um jeito... Tinha gente chorando recebendo as tortas. Que também estavam exaustas lá nas suas escalas. Exatamente. Hospital, o pensamento foi exatamente esse. As pessoas estavam cansadas e muitas vezes com falta de reconhecimento mesmo, né? De que aquela pessoa ali estava dando mais do que ela podia dar, inclusive. E foi, assim, muito, muito legal. Eu acho que o resultado... Pra gente é um resultado muito mais pessoal nesses casos. É um resultado muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. E assim, o pessoal às vezes atrapalha esse lance de você ser preocupado com a conta fechar, com não ter prejuízo, com ser frio, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá pra fazer coisas incríveis de experiências com as pessoas e ganhar dinheiro com isso, não quebrar. Né? Porque há um romantismo de achar que, se quebrar, quebrou, mas importa que eu vivi o sonho. O sonho que você quebra é pesadelo. Pesadelo. E vou te falar uma coisa, quando eu vejo uma pessoa da nossa área abrir uma confeitaria e fechar, parece que é uma pessoa da minha família. Eu sofro... Vocês já passaram, né? Eu sofro como se aquela pessoa fosse da minha família. Às vezes eu nem conheço a pessoa, mas eu sofro. Porque a confeitaria, se a pessoa vive a confeitaria, ela não é uma coisa... Ele não é um negócio por negócio, sabe? Sim. Quem entra em confeitaria por dinheiro não vai muito adiante, porque é muito trabalhoso. Né? Você fazer um salgado, você faz. Se eu lhe der a receita rapidinho, você faz. Não, tem até máquina. Outro dia eu vi uma máquina que faz não sei quantos salgados por minuto. Então. E assim, a confeitaria é a parte doce do negócio. Se você não seguir exatamente a receita, você não obtém o resultado que você espera. Então, é um negócio que realmente é muito preciso. Eu sempre achei que vó tinha aquele resultado, porque ela nunca repetia a receita do mesmo jeito. Agora eu... Ela sempre achava que ela fazia assim, uma pitada de... o amor dela é que dava liga no negócio. Mas assim... Mas pra escala não dá, né? Matemática. Pra escala não dá. Bolo tem matemática. Todos os nossos produtos, eles têm ficha técnica, que é a receita escrita de uma forma técnica, para que possa ser reproduzido por qualquer pessoa, mas é artesanal. Então, a forma como você bate numa batedeira diferencia o resultado de um ovo batido de uma forma para outra. Um utensílio do equipamento para o outro muda completamente. E aí tem uma brincadeira até que a Adriana fala, é o seguinte, quando vai fazer uma receita, ela faz, Gustavo, você vai bater esse bolo de tapioca aqui, que eu quero ver você batendo esse bolo de tapioca seguindo a receita. Ela fala, rapaz, eu não bato, eu não faço tem nada. Coisa lá na Vanilla que foi você que fez? Não, ele não criou. Não, que você faz, Não, isso aí é um teste que eu faço, que é o seguinte, eu escrevo a receita e boto para ele fazer. Se Gustavo conseguir fazer, qualquer pessoa consegue. Até Carlinhos. Entendi, velho. Mas tem uma coisa também dessa ciência aí, veja. Você lembra que ela falou aí da história muda só cimento, bloco, para recheio e bolo. O primeiro custo que a gente fez foi em cima de uma planilha de construção. A gente pegou uma planilha de orçamento de obra. Mudou só os itens. Um programa de orçamento de obra, que foi aquele primeiro programa que eu trabalhava há muitos anos na empresa com esse programa de orçamento, né? Então, a gente trocou o cimento para leite, trocou o ovo, Entendi. tal. Aí fez a composição auxiliar daquela criação. Vocês sabiam as quantidades? Sabia as quantidades, ia lá, testava. Não, mas peraí, para um marshmallow, como é que faz? Usa ovo, usa açúcar, como é que a gente faz? E aí foi botando tudo e gerou a receita, gerou o custo do negócio ali. Aí você tem um custo. Em cima do custo você precifica. Então, veio da experiência. As experiências que a gente tem no passado não se perdem. Nunca perde. Olha, eu fiz um curso de Na pior das hipóteses, você aprende como não fazer, né? Eu fiz um curso de mini bolo. Teve uma época que tava uma moda de mini bolo. Não tinha nada a ver com confeitaria. Você vê que eu nunca esqueci a história da confeitaria. Eu era arquiteta e tal, minha filha era pequena. Aí eu fui num lugar comprar alguma coisa para aniversário dela e aí estavam oferecendo um curso de mini bolo. Eu falei, é isso que eu quero fazer.
E aí fui lá e fiz um curso de mini bolo. Era um bolinho que você fazia pequenininho, assim. Eu Aí lembro. você tinha que fazer as coisinhas pequenininhas pra botar em cima daquele Era uma bolinho. dose única pra uma pessoa. É, exatamente. Mas assim, era todo confeitado e não sei o quê. E aí comprei livro, porque eu sou dessas, né? Eu digo assim, vou fazer qualquer coisa, vou fazer bijuteria. Aí eu vou fazer bijuteria, eu quero fazer o curso da bijuteria, quero comprar a bijuteria, quero comprar as pecinhas, quero fazer com minhas mãos. Bom, enfim. E outro dia eu me vi aplicando uma técnica que eu aprendi no curso de mini bolo, numa atividade que a gente estava fazendo, numa receita que a gente estava modificando, eu me vi aplicando aquilo ali. Então, assim, eu acho que conhecimento, aprender nunca é ruim. Nunca é ruim. Você saber como fulano precifica, pode ser que não funcione para você naquele momento, Sim. porque você está num tamanho que não cabe. Você saber que existe uma máquina que faz 3.000 salgados, isso é importante. Então, estar antenado, estar com sua cabeça dentro daquele negócio, né? Porque eu vejo muita gente assim, atirando para muitos lados. Sim. A pessoa começa fazendo uma atividade. Teve uma época que a moda era máquina de estampar camisa. É. Aí a pessoa comprava, não sabia onde comprava camisa, onde comprava tinta, não sabia onde comprava nada. Mas é o lance da moda. Aí quando a pessoa entra, quando ela mistura o sonho com a moda, ela vai gerar uma frustração. Vai. Paleta mexicana. Não tem, a paleta mexicana, para mim, é um dos grandes exemplos de como a moda pode destruir um grande produto. Maravilhoso aquilo. Mas só que morreu. Eu ficaria aqui dizendo... Chegou um momento que, assim, ninguém procura paleta mais. Você não quer tomar uma paleta mexicana? Se for paleta mexicana, esse negócio tá ultrapassado. Eu vou comer outra coisa, que é um picolé. Porque chega numa hora que... Chegou um momento que todo mundo tinha. Isso. E de toda a qualidade, né? De toda a qualidade. E aí algumas das pessoas achavam que era o tamanho. E aí se perdiam na qualidade. Aí o cara que experimentava o da qualidade ruim achava que o da qualidade boa era igual. E aí o mercado ficou esculhambado de um jeito que inviabilizou. Exatamente. Agora, eu não posso... Assim, que eu disse a você que era rápido. Não disse, a gente já tem... Quase 50 minutos conversando. Eu quero lhe dar um presente. Eu vou receber seu presente, mas eu quero duas coisas. Primeiro que vocês falem, que você falou assim, a gente tem um modelo de franquia pronto. Eu fiquei curioso. Pois é, temos. Aí eu quero que você fale disso. Temos. E você também disse assim, tem uma coisa que eu quero falar. Foi essa questão da precificação, que eu acho que é importante você usar as técnicas que você tem. Meu pai já dizia o seguinte, o sabor do saber só sabe quem tem. Então, quando a gente tem o conhecimento, ele fica ali guardadinho. Foi isso que a Adriana estava falando. O conhecimento fica ali guardadinho. A técnica do mini bolo que ela pegou, foi lá e aplicou hoje, ela aprendeu lá atrás, antes da doce vanilla. Então, não precisa você estar prevendo o que é que você vai fazer também. Se apareceu alguma coisa para você aprender, aprenda. Porque vai ser útil. Né? Depois você faz a seleção de como usar, né? Exatamente. E sua cabeça já está pronta para escolher ali. Tá tudo ali na nuvem da sua mente. Como é que você vai utilizar aquilo? Eu concordo totalmente. Então, meu pai foi uma pessoa que sempre me estimulou ao conhecimento, de uma forma geral, né? Então, e isso foi realmente um diferencial. E a franquia estava pronta mesmo. Nós deixamos prontas, porque a gente tem um negócio, a gente querer planejar, quando a gente está pensando em dar algum passo, né? Então, foi um momento que a franquia quase saiu. Era um projeto de Adriana com Scarlett, a primeira loja. A loja chegou a ter projeto, chegou tudo. E, assim, a documentação e tudo para uma franquia a gente tem. Pois é. E só que assim, quando você está escrevendo aqueles papéis todos para você fazer uma franquia, por exemplo, para fazer a escala, surgem vários medos. Sim, imagino. Sabe? E assim, eu acho que a gente também não estava pronto para fazer isso naquele momento. Mas eu acho que cada dia que passa a gente está ficando mais pronto e que esse filho vai ganhar vida própria e vai viver a vida dele independente da gente. Eu não sou um especialista em franquia, mas franquia para mim, como alguém que olha o mercado como empreendedor, a franquia para mim tem 2 pontos que são muito importantes. A primeira tem gente querendo ser franqueado? Porque assim... O lance vocês podem querer muito que tenha doces vanilas em outros lugares. Mas a primeira pergunta tem alguém querendo ser doce vanilla em algum lugar?
Eu acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda coisa é, não dá para fazer sem ajuda técnica. Não dá. Não dá. Franquia é um negócio que se você fizer sem ajuda técnica, você vai se enrolar e vai enrolar pessoas. Se a gente tiver uma loja que não tiver... Porque padrão não é... Padrão e qualidade são coisas paralelas. Mas uma coisa não quer dizer a outra, né? Então, a gente precisa ter o padrão da Doce Vanilla realmente estabelecido nessa franquia que tiver. Mas tem que ter alguém que tenha também o lance Com a qualidade que a afetivo gente também, tem. a emoção, né? Isso, Exatamente. mas aí a qualidade, Porque- essa questão afetiva... Porque você vai, por exemplo, você tem hoje McDonald's, Burger King, que de uma para outra a diferença é absurdamente grande de qualidade. Eu fui conversar com... Apesar de ter um padrão estabelecido mundialmente. Aham. Mas se você vai eu posso falar porque eu falo como consumidor. Se você vai numa Burger King ou numa McDonald's de um shopping, é diferente de uma que está fora do shopping, que é diferente dependendo do horário que você vai. Então, assim, padrão nem sempre garante a qualidade, né? Não. Padrão é importante, tem que ter, em franquia principalmente. Mas nem sempre garante a qualidade. É como o Gustavo disse, padrão não É. quer dizer qualidade. E talvez esse seja o grande paralelo. desafio de vocês, né? É um Achar paralelo. alguém que viva a Doce Vanilla como vocês Isso. vivem, né? Ele precisa É porque ter... eu vivo a Doce Vanilla, sabe? Aquele lugar ali, eu chego lá e acho assim que tem que mudar. Como a gente chega, as pessoas chegam em casa e dizem assim, eu vou fazer uma mudança aqui na minha casa. Essa mudança eu faço muito menos na minha casa do que eu faço na minha loja. Né? Então, assim, você pode chegar lá, 6 meses depois, tá com uma cara totalmente diferente a loja. Porque a gente faz mudança. Eu boto uma flor num lugar diferente, eu tenho um cheiro Que específico. não pode mudar são as tortas. O que não pode mudar são as tortas. As tortas. Exatamente. E naquele período que a torta tem que estar ali na vitrine. Por exemplo, a gente já se deparou de fornecer para uma pessoa uma torta para ela botar numa vitrine lá, e ela passou com a torta mais tempo do que deveria passar na vitrine. Como é que eu posso aceitar isso? Não pode. Tem um determinado momento que o doce e a torta que estão na vitrine precisam sair. Até porque... Tá ótimo, tá maravilhoso. Por exemplo, eu adoro o brigadeiro quando ele tá no ponto de sair, que ele tá com aquela capinha crocante. Aquilo ali pra mim é delicioso. Mas não pode, não é o nosso padrão. Tem Ali que vai sair, pro lixo. Vai pro lixo. Quando tá naquele jeitinho que... Crocantinho. É mesmo? Não fala isso. Eu acho que eu vou montar um negócio de coleta de lixo da Doce Vanilla. Rapaz. Ô, Rafa, anota aí, viu? Pra gente... Vamos pegar uma saveira, um negócio, nós vamos fazer a coleta do lixo da Doce Vanilla. Vamos fazer isso aí. Luciano, boa noite. Então, assim, você falou que tem um presente. Cadê o presente? Cadê o presente? Tem duas coisas do presente. Vamos lá. Que é um negócio que você conhece. Ó, já. tira o olho aí, Não, o esse pessoal. aqui não é o que você conhece. Esse Esse é o que esse- você não conhece. Esse é E o que tem uma você história não Isso por aqui não é trás. um presente, aqui é uma surpresa. Isso É aí. pra mim também, mas é uma surpresa. É. Tira o olho aí, viu? Tira o olho aí, viu? E isso aí tem uma história afetiva também envolvida. Posso abrir de qualquer jeito? Pode rasgar. Pode Abre rasgar. aí, eu tenho dor de rasgar esses negócios. Vai, abre aí. Ah, que você é igual a mim. Pá. porque você rasgando, eu tiro a culpa de mim. Caramba. Vou ter que tirar aqui para poder o pessoal ver. Vocês vão explicar, né? Eu vou Bom. explicar rapidinho aí. Tem mais alguma coisa aqui Não, dentro? é só isso aí. Tá. Isso é uma pinha. Essa pinha, ela faz parte de um projeto. Pinha que- de Zezinho. de Zezinho, é isso mesmo? exatamente. Aqui, deixa eu ver se dá para mostrar bem aí. A gente tem um projeto dentro da Doce Vanilla desde 2019, Legal. que chama Mãos do Brasil. Nós somos artesanais e nós valorizamos quem é artesanal. Dá pra mostrar aí? Aproximar? Aproxima aqui. Mesmo que... Eu sei que às vezes quando a gente aproxima assim, perde um pouco da qualidade do vídeo. Mas aproxima aqui, dá um jeito de... Aí. Aqui, ó, pra quem tá em casa ver. Uma pinha. Vou deixar ela aqui. Ela fica aqui fez agora, uma fazendo parte do pesquisa. cenário da gente. Que ótimo, que honra. Pronto, vou deixar aqui agora. Não sai mais daqui do cenário. A gente foi atrás de alguns artistas brasileiros, pessoas de cidades remotas, e eu fui conhecer essas pessoas. Eu conheci o trabalho delas, primeiro na internet, e depois eu fui atrás dessas pessoas, e algumas delas
são pessoas que a gente hoje tem um vínculo mesmo. E aí, essa pinha, ela vem de Desculpa te Tracunhaém. interromper, mas é porque eu tô olhando pra ela e tô imaginando ela de chocolate. Acredite nisso. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, ó, isso aqui podia ser... Adriana começou outro projeto. Não, assim, eu olhei, de verdade, eu olhei assim e falei assim, rapaz, isso aqui podia ser de chocolate, esse negócio. Porque eu não sei, tá associado a vocês, né? Mas desculpa, vamos lá. Não, mas é uma boa ideia. Tá vendo? E a gente foi atrás de alguns artistas e a gente tem alguns artistas que hoje já são reconhecidos no Brasil. E quando a gente começou a trabalhar com eles, nem eram tão reconhecidos assim. E tem esse projeto lá dentro. Então a gente tem essa pinha veio de Tracunhaém, interior de Pernambuco. E os artistas normalmente eles assinam Eu vi aqui. as peças. É porque tem aqui, ó, vou ler aqui. Parabéns, você adquiriu uma parte da nossa cultura. Essa peça é a expressividade materializada de um artista do povo, carregada de simbolismo e vida. Ela foi cuidadosamente escolhida para conectar histórias, essências e propósitos. Aprecie sem moderação. Legal. Pinha de Zezinho. Agora, aqui, não sei o que está escrito, que é difícil. É uma data. Eu acho que é uma data. E assim, o mais interessante... Mas essa aqui é pinha de sobrinho, viu? Agora é. Antes que alguém queira sequestrar a minha pinha aqui. O mais interessante é conhecer essas pessoas, realmente trocar ideia com elas. E como é que elas estão conectadas com a Vanilla? Então, eu fiz contato com essas pessoas e comprei a gente não trabalha com o produto que eles colocam lá pra gente pagar pra eles quando consignado, não é. A gente compra os produtos e a gente expõe eles na loja. Então, eles funcionam meio que como decoração da loja e são produtos que estão à venda, né? Então, e pessoas simples. E são pessoas muito simples. E aí você vê a beleza daquela coisa do que a pessoa já vem com ela aquele dom de fazer a arte, né? Então, aquela pessoa já nasceu daquele jeito. Porque, assim, você vai nos lugares e você olha e diz assim... Naturalmente, isso não seria possível. Isso aqui uma pessoa sem dom não faz essa parada. Não faz. Pode tomar treinamento, curso como for, não, mas a carga de dom é muito forte. A gente tem umas jacas que a gente tem na nossa loja, que eu sou apaixonada. Jaca de verdade? Não, as jacas de barro, que são feitas por minha xará Adriana. Ela é de Capela, no interior de Alagoas. E ela faz, cada pico da jaca é feito com o dedo dela. É o formato do dedinho dela lá. Em cada jaca. Não, mas é impressionante. É impressionante. É perfeita. As jacas são perfeitas. Tem jaca dura, jaca mole. Você consegue ver quando é jaca dura e jaca mole, porque as jacas são amassadas. Então, e assim, é feita de quê? De barro. De barro. Tudo de barro. É tudo de barro. São pessoas simples que quando eu vou, eu sempre vou a Recife. Quando eu volto, eu passo por lá, deixo o balde, porque eles querem balde para pegar a massa e a água para poder trabalhar. Para trabalhar. E então assim, é uma coisa muito terra, muito raiz. Tem uma conexão, né? É uma beleza de ver assim, o mesmo amor que eu tenho pelo que eu faço, eles também têm. E eu tenho a oportunidade de dar voz para essas pessoas, de fazer com que elas sejam conhecidas. E tem gente de fora da Bahia também, né? Você falou de Recife. Não, é Pernambuco. Eu tenho Pernambuco, Fortaleza, Maranhão, ou Fortaleza, Você Ceará. Que é de lá, né? Gustavo, de Pernambuco. Pelo seu sotaque, eu achei que você era do Sul. E a gente tem Bahia também. Também tem Bahia, mas Bahia é uma quantidade menor. Eu tenho mais coisas de Pernambuco e de Alagoas. Mas realmente, assim, foi um presente que eu ganhei, esse projeto aí, de conhecer essas pessoas. Vai ficar fazendo parte aqui. O outro presente é meio óbvio. Esse é presente pra mim mesmo. Esse também é pra mim, né? Depende, só que ele seca pra você esse aí, viu? Me dê pra rasgar. Por favor. É porque assim, ó, tem presentes que eu ganho que eles só são meus temporariamente. Quando eu chego em casa, depender, ele pode virar da minha esposa, pode virar dos meus filhos. Então eu não sei se é o caso desse... O quanto chegar na sua casa, você vai ter que dividir. Então talvez eu tenha que não deixar chegar em casa. Vamos aqui, mano. Porque o amor é doce. O amor é doce. Aqui, não sei se você consegue mostrar. Mostra aqui, Rafael, dá aquele zoom maroto aí. Olha lá. Vou abrir.
Ah, não. Aqui não pode ir para minha casa. Deixa eu mostrar para quem está aqui. E isso aqui, não sei como é que chama esse kit, também está disponível lá na loja. Tá, é só chegar e montar. Aí, a pessoa monta como ela quiser. É. Então, @Doce Vanilla. Vanilla com 2 L's. 2 L's. @Doce Vanilla e vocês vão ver lá. Aqui eu já estou pensando numa estratégia de como que eu vou fazer isso durar na minha casa. Porque quando eu chegar, meu filho que está assistindo vai dizer assim, pai, eu vi. Eu vi, não tem como esconder de mim. Eu assisti e eu vi o docinho lá que o senhor ganhou, meu pai vai querer aqui. O Davi e o Daniel com certeza vão ficar. O que a gente não falou? O que a gente esqueceu de falar que a gente não pode esquecer de falar? Rapaz, a gente pincelou muita coisa. A gente falou um monte de coisa, né? E assim, mas a ideia é essa mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Fale. Tem a gente não falou do avião. A gente não falou. Mas tem um trechozinho aí que... A história do shopping. Sim. Eu tinha muita vontade de abrir uma loja no shopping. A vontade era minha, né? E aí a Adriana disse, vamos nessa. E tudo que a gente concorda, a gente vai adiante, sabe? Uhum. E a gente foi. Só que chegou no meio do caminho, a gente já tinha desprendido um dinheiro lá. E aí a gente teve eu tive um pico de dizer assim... Não era para rolar. Não é para rolar. E... eu acho que Deus não estava naquele negócio. Tinha um lance da emoção, do desejo de vocês, talvez. Desejo. E assim, eu cheguei para ela e disse, mas já está tudo pronto, nós já gastamos, nós já pagamos a franquia. Não, a luva. Desculpa. Sim, do shopping. A gente já pagou a luva do shopping. Eu disse, vamos desistir. Não, agora a gente vai fazer. E eu concordei, vamos. Chegou a inaugurar. Inauguramos, passamos 4 anos. Tomamos um prejuízo, sobrinho, que a gente ficou 1 ano depois pagando o que a gente ficou devendo lá para o shopping. Porque a gente sempre foi muito comedida, a gente só botava o pé onde a gente conseguia andar. Sempre foi assim, a vida da gente sempre foi assim. A gente não é de entrar em coisas que a gente não Mas consegue. vocês perceberam que não ia dar certo logo no primeiro ano e foram teimosos, ou vocês só perceberam quando já estava... Nós percebemos. A gente já abriu sabendo que não ia dar certo. Foi. Mas como a gente tinha dado a nossa palavra, a gente tinha pago a luva, a gente tinha feito um monte de coisa, a gente decidiu ir adiante, mesmo sabendo que não ia dar certo. Deus não estava naquele negócio. E a gente sabia que não ia rolar. A gente tentou... E como alguém que acredita em Deus e tem um padrão alto, vocês foram teimosos. Faz parte do pacote, hoje né? Não acontece mais isso. Já aconteceram outras coisas. Já teve uma vez que eu fechei negócio. Eu comprei uma empresa. A gente acertou. Não, vou lá. Fechei o negócio com a empresa. E aí, quando eu voltei para casa... Na área de confeitaria? Não, era uma fábrica de empada. De algum jeito ia conectar. Ia. E aí, a gente fechou o negócio. E o que é que aconteceu? Quando chegou em casa, a Diana disse, ó, Deus falou comigo que não é não. Parei, olhei para ela, pensei no shopping, pensei na vida, pensei em Deus. Voltei lá e disse assim, eu voltei aqui para lhe falar uma coisa. No outro dia, dormindo, acordei, na certeza, voltei lá e disse, quanto é a minha palavra? Eu quero saber quanto eu devo pela palavra que eu dei de negócio fechado. E a mulher disse, não, você é isso, você é aquilo. Eu falei, não, você não está entendendo, não. Eu não estou saindo do negócio por nada, não. Eu estou saindo porque eu entendo que não tenho o que fazer. Você estava disposto até a comprar para fechar no dia seguinte, se fosse o caso. Eu estava disposto a pagar pela minha palavra. Eu disse, eu estou disposto aqui a pagar pela minha palavra. Eu quero pagar pela minha palavra. Não, você não me deve nada, não. Não sei o quê. Aí ela entendeu que não era um negócio que eu estava querendo fazer. E aí saí. E se eu tivesse que dar um conselho para qualquer pessoa, perguntar a Deus se você vai abrir esse negócio, se é para abrir, que Ele vai responder. Isso é um desafio. E até quem não acredita em Deus, quando der errado, procura Ele. Isso. Procura Ele. É isso aí. Então pergunta antes, né? É melhor perguntar Mesmo que você não acredite, pergunte antes. Hoje a gente está fazendo, nós estamos com planos, nós temos um plano aí audacioso. Conte para nós, se não for segredo. Calma. Se for segredo, você conta só um pedaço. Calma que Deus não revelou então, totalmente todas as coisas. Se não for segredo, você conta só um pedacinho. Mas eu acho que a gente vai ter surpresa em breve.
No segundo semestre desse ano, eu acho Massa. que a Doce Vanilla cresce. Tá completando quantos anos a Vanilla? 16. Daqui a pouco fica de maior, né? Daqui a pouco fica de maior. Então, assim, o lance da franquia tá no radar. Tá no radar. Não tá descartado, Não, mas... a ampliação tá no radar. Ampliação daquela loja? Não. Aquela loja não tem mais pra onde crescer, porque a gente ampliou tudo que a gente podia. Você sabe que se vocês quiserem desfazer daquela loja, vocês não conseguem, né? Se você disser assim, não, eu vou mudar de lugar. Vocês vão ter dificuldade com esse negócio de mudar de lugar. Porque ali não é só o lance de quem é cliente de vocês. Ali é uma referência. Porque a pessoa fala assim, onde é? Perto da Vanilla. Como teve uma época que era assim, perto do Gelagoela. Não tinha. Ainda tem o Gelagoela? Acho que não. Tem. Como tem perto do Colégio Apoio. Assim, essas referências que... Se você chegar em alguém e dizer assim, não, você entra em Vilas, aí você vai, aí passa pela Vanilla. tem essa referência. Então, assim, não tá muito no controle de vocês, se vocês quiserem sair dali, não. Não, mas a gente não vai sair dali, Queria dar essa notícia a vocês. Por enquanto, não. Então, a gente tem franquia no radar, de repente, o crescimento, outras lojas no radar. Mas, assim, o que eu acho mais legal, eu acho que o nosso papo foi bom nesse sentido, é que vocês falaram de como um desejo pessoal... Assim, tem várias coisas que estão embutidas no discurso de vocês. O lance de vocês serem parceiros, porque em algum momento eu percebo, posso estar enganado, mas eu percebo que em algum momento o sonho foi mais de Adriana, e aí você chegou junto, depois você começou a sonhar junto também. Quem ouve você falar, vê na sua fala algumas coisas assim, de que você está conectado no negócio também com o seu coração, e de que os erros, e que não deve ter sido poucos, não fez vocês pararem. Eu acho que esse é o grande lance. Porque assim, a experiência que vocês tiveram no shopping, muito menos fez pessoas morrerem como empreendedores. Muito menos. Eu conheço histórias de pessoas que... eu não sei o volume que vocês tiveram lá de prejuízo, financeiramente falando, mas imagino que por ser em shopping deve ter sido algo considerável. Conheço pessoas que, por muito menos, sequer permitiram tentar de novo. Assim, deixaram seus sonhos irem por água abaixo porque não tiveram a coragem de tentar de novo. E eu acho que esse talvez seja a grande mensagem da história de vocês. É possível dar certo mesmo quando não dá errado. Porque quando tem horas que dá errado, que dá vontade de parar. Mas dá vontade de parar, você não pode ser teimoso. Teimoso é uma coisa que você não pode ser. Você tem que ser persistente. Teimosinho não combina com o negócio. Persistência combina. Mas como é a persistência? Você tem que estar munido de o que é que vai acontecer. No caso da gente, quando Deus está no negócio, as coisas mudam. Isso é sentimento pessoal, entendeu? É um sentimento que a gente sente, o momento de ir e o momento de parar. Vocês fizeram do que todo mundo faria o momento de parar, o momento de pensar só, assim. Isso. E tem que ser assim. E tá cansado, aprender a descansar. Não tinha desistir. Como parar, porque se eu tava devendo, né? Eu tava devendo lá no shopping, eu precisava pagar o shopping. Então a gente tinha que trabalhar para pagar o shopping. Para tudo, mais o shopping. Isso, para viver e pagar o shopping. Passamos um ano, foi um ano dificílimo. Foram 2 anos. Foram 2 anos. Não, é porque passou o primeiro ano, foi difícil. O segundo ano foi aquela coisa assim... Nós não ficamos com... Mas também teve aquele lance dos 90 dias perto de terminar. Tá acabando. Estamos vencendo, vamos vencer. Isso. Vai ficar para trás, daqui a pouco vai ser parte da nossa história. Aí logo depois veio a pandemia. Ainda bem que foi depois. A pandemia foi uma coisa fantástica para vários aspectos. Um dos grandes aspectos que a gente tinha, que foi assim muito bom para a gente, para mim foi uma experiência muito gratificante, foi o seguinte: a gente aprendia a sair, almoçar em algum lugar ou almoçar em casa, não sei o que, mas a gente não tinha condições de ir fazer almoço em casa. A gente não tinha empregada doméstica em casa que a gente tinha. A gente fazia nosso almoço, a gente arrumava a nossa casa. Então a gente passou a comer de quentinha. A mesma quentinha que o funcionário comia, a gente estava comendo ali. E isso trouxe a gente para um lugar que a gente parou e reanalisou, reviu tudo, como era que as pessoas
estavam, isso foi um momento de grande crescimento para a gente. Permitiu vocês olharem a gestão do negócio de vocês de um prisma que vocês não conseguiam ver A gente antes. não conseguia enxergar em muitos momentos. Tinha certos momentos que você achava que você estava lá dentro, mas quando aconteceu a pandemia, eu descobri que eu não estava totalmente lá dentro. Porque quando eu disse assim, fecha tudo, assim, eu me lembro muito bem, a gente estava com uma produção grande, com câmara frigorífica, com tudo. Eu juntei os funcionários todos e fiz, eu nunca vi ninguém dar nada para ninguém, governo nenhum dar nada para ninguém. Eles ficam dizendo que vão dar e não dão. Eu queria que vocês olhassem tudo que está aqui, porque eu vou pagar a rescisão de vocês com freezer, com frango que está aqui. Eu me lembro, tinha 70 quilos de frango no freezer. E a câmara frigorífica estava com produto dentro. Eu fiz, eu vou pagar com coxinha, eu vou pagar com frango que está aqui, eu vou pagar com essa batedeira aqui. Olhem tudo e tirem foto de tudo, porque eu tenho certeza que eu vou quebrar dessa vez. Não tenho a menor dúvida. Choraram, eu chorei, mas os funcionários foram extremamente parceiros, extremamente... assim, a gente teve aquela ajuda do governo, que foi assim... Foi fundamental. Então foi assim, uma coisa decisiva, foi um ponto de divisão mesmo. E com aquilo a gente conseguiu sair. E eu não acredito como é que a gente conseguiu sair. Não acredito. Se você me disser assim, fica em casa porque fica em casa, meu amigo, como é que come? Eu fico pensando nas pessoas que não tiveram condição de trabalhar, que Deus não deu a oportunidade, Deus deu a oportunidade da gente virar a página desse negócio, né? E ver o negócio de um novo prisma. Mas e as pessoas que não tiveram essa condição? É verdade. Foi um período muito duro. Eu vi muitos negócios bons morrerem. Isso. Porque não tinham essa leitura da gestão mais técnica. E vi negócios que eu achei que não iam avançarem porque as pessoas enxergaram a oportunidade. Porque a pandemia... É aquela história, né? Tem gente chorando, tem alguém vendendo lenço. Eu vi na pandemia... Assim, a gente vê os absurdos, né? Tipo, água mineral estourou de preço, essas coisas que não é aproveitar, chega a ser horrível. Mas eu vi muitas oportunidades, assim, eu vi o digital crescer de uma forma assustadora. Eu vi... quer ver uma coisa? Eu tenho um número que uma amiga me deu, que como cresceu, disparou o número de adoção de pet. Na pandemia. Que criou. A gente conversou aqui com a Manuela, eu acho que o quinto episódio, o quarto episódio, eu não me lembro, e ela falou disso, que na pandemia cresceu assustadoramente o número de adoção de pets, porque as pessoas não conseguiam sair para ver as outras e abraçar. Então, quem atuava no mercado pet foi um dos mercados que cresceu muito. Viu crescer, não tem jeito. Bicicleta. Você comprava uma bicicleta, comprava no mercado, ou tinha aquele que tinha aquela bicicleta mais especial, não sei o que, a bicicleta cá. Hoje em dia, rapaz, com uma pandemia, ninguém tinha bicicleta para entregar. Por quê? Porque era o único esporte que as pessoas conseguiam fazer sem estar juntas. Pedalavam separados. Vários mercados se abriram com a pandemia. Teve gente que aproveitou, teve gente que não. Aliás, no próximo episódio, na terça-feira que vem, antes da gente encerrar e falar disso, nós vamos trocar uma ideia aqui com uma pessoa que é um mercado que eu, por exemplo, não conhecia. E quando eu conheci, eu liguei para ela e falei, você tem que vir aqui. Que é o mercado de table decor. Não sei se vocês já... Rapaz, eu achei incrível quando eu vi o material dela. Da Nívia, ela tem uma empresa chamada A Moda da Mesa. E o que é que ela faz? Ela organiza o caos das mesas, das festas, das coisas. E quando uma pessoa que me mandou o material dela fez, dá uma olhada nesse conteúdo aqui. E eu falei, tem gente... isso é um negócio... Como é um negócio que ela faz em casa. E aí, quando eu fui na rede social dela, quando eu troquei uma ideia com ela, eu falei, caramba, tem dezenas de pessoas fazendo isso pelo Brasil. E tá mudando a vida de muitas pessoas, financeiramente, inclusive, o lance de organizar. No caso dela é a festa, a mesa, mas tem gente que eu conheço pessoas hoje que vivem organizando o guarda-roupa, não sei como é que chama. Eu sei que esse chama Table Decor, que é o lance da decoração. E na próxima terça-feira, dia 9... a gente vai conversar aqui com a Nívia Campos, nós vamos falar desse mercado e vai ser um papo incrível também. E ela tem uma história de como Deus mudou a vida dela mostrou para ela essa direção desse negócio, que vai ser incrível também. Eu quero agradecer a vocês que já tem eu falei para você que era rápido. E a gente nem falou do avião, não foi? Foi.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês na curiosidade da história do avião, e aí depois eu vou combinar aqui. Se o Gustavo topar, a gente conta a história do avião lá no Instagram. Fechado. Conta uma história grava aqui uma história do Instagram enquanto no avião. Eu quero agradecer a vocês por permitir contar a história de vocês aqui e, de certa forma, mostrar as conquistas, as fragilidades. Eu sei que não é fácil. E eu lhe disse que quem pilotou o avião tira podcast de letra. Eu lhe falei que ia ser fácil. O difícil agora vai ser você querer parar de participar, que realmente é muito legal. Então eu quero agradecer a vocês nesse momento final, deixar aberto para que vocês façam as considerações de vocês, seja para falar com alguém que está no mercado de vocês, alguém que está começando um negócio, ou algo que você considera fundamental para quem quer empreender ou quem vai começar a empreender ou já está empreendendo, ter sucesso e conectar esse lance do sonho com a técnica de fazer acontecer. Esse minuto final de vocês aí. Então, eu acho que o sonho tem que vir antes, mas a gente tem que sonhar com o pé no chão, né? Tem que trazer a técnica, tem que trazer as boas práticas. E isso vale não só para a confeitaria, mas para outras coisas também. Porque se a gente viver só de sonho, a gente vai terminar tendo um pesadelo. Então, a ideia é planejar. Planejamento é muito mais barato do que quando você executa e dá errado. Então, planejar o quanto tiver que planejar, orçar o que tiver que orçar e só colocar em prática depois que já tiver certeza de que vai dar certo. Isso daí, se eu tivesse tido esse conselho lá atrás, eu não teria quebrado a cara várias vezes. Né? Então, assim, a gente é muito persistente. Eu vou dizer assim, já doeu muito. Aí, você vai falar aí. Queria só dizer o seguinte. Diga. Quando a gente vai montar um negócio, a gente precisa do primeiro planejamento básico de início. Quanto eu quero faturar? Quanto eu tenho que faturar por mês? Quanto eu tenho que faturar por dia? Quanto é minha energia? Quanto é meu condomínio? Quanto é meu aluguel? Aí vem, depois pro custo da mercadoria que você vai vender. Mas você precisa ter um número de quantas tortas você tem que vender. Quantos copos você tem que vender. Pagando aquele aluguel, pagando aquele funcionário, pagando aquela... Isso é uma conta que você acha que é muito difícil. Mas liste, faça uma planilha, faça um planejamento. O planejamento é tudo. Porque todo planejamento você pode apagar, você pode rasgar, né, jogar fora, mas aquilo ali já vai ser um exercício, é uma maratona, é um processo que você precisa passar. Eu tenho um amigo que disse que é preciso planejar, nem que seja para descobrir que não dá para fazer. Exatamente. Perfeito. Eu acho que esse é o grande lance. Eu quero agradecer a você. Diga. Não ia dizer nada. Eu quero agradecer a vocês, agradecer quem esteve com a gente em casa também, quem vai assistir depois, que tem um grande público da gente que é o do depois, que assiste a gente depois e manda. Acessa lá, @docevanilla com 2 L's, para vocês verem. Se você está em Lauro de Freitas, está em Salvador, tem entrega? Entrega. Pronto, então, se você que está nessa região aí, você vê lá no Instagram, só para fazer uma pirracinha no cérebro, e aí depois você entra em contato com a Vanilla lá, porque eu vou te dizer, não é uma missão fácil acessar o Instagram, @docevanilla e simplesmente acessar e sair, não é uma missão fácil. Então acessa lá e na próxima terça-feira, às 8 horas aqui, eu espero vocês para a gente falar sobre table decor e também acessa lá @DNA de Sucesso no Instagram para você ver a agenda desse mês. A agenda desse mês está imperdível. Então até a próxima terça-feira, 8 horas aqui no DNA de Sucesso. Obrigada. Falamos tudo? Não. Falamos quase tudo.